Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. O papo de hoje é sobre saúde, nefrologia. A gente vai bater um papo aqui muito agradável, né, com o Dr. Emanuel Espósito. Seja bem-vindo, a Vox agradece por você estar por aqui. Tá, joia, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, bater um papo sobre nefrologia, um assunto que é minha vida e que eu adoro, que eu amo. Bacana. E completando esse papo aqui com a gente, né? Acadêmico de medicina da UEPA, Luan Moraes. Para quem não sabe, é meu filho também, tá? O pessoal tá aqui ajudando aqui o pai nesse bate-papo aqui. Luan, seja bem-vindo. É um prazer também estar aqui conversando, né, nessa tarde, sem muito nepotismo no convite. Mas acho que vai ser uma conversa bem produtiva e também vai ser interessante dar as contribuições enquanto acadêmico e também enquanto interessado aí nessa área de saúde, na área da nefrologia, né? Boa, legal, muito bacana. Mas, professor, você além de ser professor da UEPA, né? Fica à vontade. Professor da UEPA, né? Mas, na verdade, o senhor também é um grande amante da Harley Davidson, né? Pois é, desde pequeno, né? Desde que eu fiz cursinho pré-vestibular em São Paulo, no Ângulo, e passava lá em frente da loja da Harley. Naquela época só tinha a Harley Davidson montada, importada dos Estados Unidos. Eu não fabricava a Harley Davidson aqui no Brasil. Uhum. E as motos vinham importadas, então eram caríssimas, assim, né? As motos eram... Naquela época não tinha nem muita importação, época que o Brasil ainda não... Era meio fechado para importação, então as importações que tinham eram muito caras. Então eu passava em frente da loja e via aquelas motos lindas lá e ficava sonhando aquela admiração, né? Era uma paixão. Assim, cara, nunca vou conseguir um negócio desse, né? E teve um dia que eu entrei lá. Teve um dia que eu entrei, assim, falei, vou lá para ver, com mochila nas costas, assim, a loja linda, né? Mas eu, apesar de muito tímido sempre, fui muito tímido, mas entrei lá, fui lá ver, aí o atendente da Harley Davidson me tratou assim como se fosse um comprador potencial. E me mostrou tudo, me mostrou como é que ligava, o carburador, a descarga, e a descarga, eu lembro até hoje ele mostrando como é que faria se eu quisesse deixar ela mais barulhenta, menos barulhenta. Então, assim, eu fiquei fã, né? Aí foi paixão mesmo. E depois, quando eu tive a oportunidade, aqui já, eu tinha um amigo aqui, que tinha moto, tinha comprado uma moto e mais outras duas motos, e estava interessado em vender essa, que tinha 400 quilômetros, era nova. Legal. E aí eu falei, não, casou, me dá aqui agora, é né? agora. Ele só me passou o boleto e eu continuei pagando. Essa marca ela cresceu muito, né? Tem até óculos, né? Eu fui outro dia Sim, na tem gráfica, tudo. na ótica aí, eu vi lá uma armação. E as lojas aí no Brasil e fora do Brasil são lindíssimas, são lojas que parecem shopping, tem tudo que você imaginar da Harley Davidson. É uma marca americana, né? Genuína americana, então o americano ele é muito apaixonado. Então tem tudo da Harley. Na época, até um amigo me contou que quando o Brasil trouxe a montadora, né, não é fábrica, é uma montadora para Manaus aqui. Na verdade, foi uma época que a Harley Davidson distribuiu algumas montadoras fora do Brasil. E fora do Brasil, não, fora dos Estados Unidos. Uhum. E uma delas foi em Manaus. Apesar de não ter loja em Manaus, tem uma montadora em Manaus. Os americanos, os amantes lá da Harley Davidson nos Estados Unidos ficaram muito ofendidos com isso. Não queriam que tivesse Harley Davidson fora dos Estados Unidos, montadora, fábrica. E eles fizeram um protesto. Aí eles usavam o símbolo da Harley Davidson ao contrário, de cabeça para baixo. E aquilo era um protesto, sinal de protesto porque eles não concordavam com que a fábrica da Harley Davidson saísse dos Estados Unidos. Uma marca tão forte tem que estar para o mundo. Tem que estar para o mundo. Doutor, você também hoje você é chefe, né, do setor de transplante do hospital regional, né? Como é que funciona esse setor? Olha, na verdade, assim, hoje a gente eu estava discutindo com o pessoal da comunicação do hospital, que assim, o hospital regional ele começou pequeno, né? Começou com poucos atendimentos geralmente muito simples,
cirurgias básicas, simples. E na nefrologia ele começou com hemodiálise só. Então só tinha o procedimento de hemodiálise, né? Que iam pessoas de Santarém que faziam hemodiálise e iam fazer lá. Com o andar dos anos aí, essa terapia ela se expandiu. Então assim, nós aqui em Santarém, dentro do Hospital Regional, temos um serviço completo de nefrologia. Não só de hemodiálise. A hemodiálise é um dos braços de um dos tratamentos da doença renal crônica. Então, hoje nós temos lá tanto as terapias renais de substituição, né, que são 3, basicamente, hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. Lembrar que o transplante é uma modalidade de tratamento. Aí a nefrologia se expandiu para outras sub-áreas dela, outras subespecialidades, a gente pode dizer assim. Então, hoje nós temos um ambulatório de nefrologia, ambulatório de nefrologia geral, a gente tem internação hospitalar em nefrologia, nós temos diálise na UTI, né, para pacientes agudos, né, que precisam de hemodiálise ou de alguma terapia de renal, de substituição. Temos o ambulatório de transplante e as terapias renais, né, que são essas 3 que eu falei, hemodiálise, diálise peritoneal. Certo. Então, hoje, a gente tem esse complexo todo funcionando dentro do hospital e dentro da região, né, dentro de Santarém. Que atende todo mundo, né? Atende todo mundo. A gente não precisa, basicamente, transferir ninguém para nenhum tipo de tratamento dentro da especialidade, né? Certo. A gente não tem muito ainda nefrologia pediátrica, que são dos pequenos, é mais para adulto, apesar de ter uma incidência. Mas o tratamento existe. Existe. Nós tratamos lá também, a incidência é menor. No caso aí dos transplantes, foi muito legal agora há pouco tempo. Depois eu vou até te mostrar as fotos. Não sei se eu te mostrei. Nós, assim, como criança muito pequena, a gente não transplanta aqui. Então, aí precisa de uma equipe de transplante de criança, pediátrico. Sim. E nós temos uma interface com alguns serviços aí, né? Que o principal é o serviço de transplante da Santa Casa de Porto Alegre. Então, os pequenos que aparecem aqui que precisam dessa terapia, a gente não deixa de atender, acolhe, faz o que precisa ser feito, né, naquele momento, mais rápido. E para transplante, por exemplo, a gente encaminha para Porto Alegre. E o último paciente, o Arthur, que foi para Porto Alegre transplantar com a mãe não pôde ser doadora. Não lembro a causa aqui que ela não pôde ser doadora. E acabou recebendo no órgão de um doador falecido e está transplantado lá hoje. Aí mesmo eles mandaram a foto. Ele já recente isso? É recente, não tem 30 dias. Tá. Está no processo de recuperação. E aí tem um jogador aqui do Grêmio que mandou um recado para ele, fez mandou um recado para ele, que estava torcendo muito por ele, estava torcendo por ele que se recupere. E aí a mãe dele me mandou. Foi muito, muito legal. Legal, assim, que coisa bacana, né? Muito bacana. E Luan, e você como acadêmico da UEPA, de medicina, como é que vocês percebem, o curso percebe, a importância de ter um departamento desse, de ter de nefrologia aqui em Santarém? Acho que acaba sendo um diferencial, né? Porque dentro do campo da medicina é muito comum, pelo menos pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê na internet, enfim, com outros centros, a nefrologia é muito vista como uma especialidade muito difícil, assim, pouco acessível. Então, inclusive, é baixo o número de acadêmicos que tendem a se interessar pela especialidade, né? Dentro da clínica médica, por exemplo, a cardiologia, a endocrinologia, normalmente são mais visadas pelos acadêmicos. E eu acho que talvez muito passe disso que às vezes pode acabar tendo uma barreira entre o acadêmico e o serviço, né, profissional. E às vezes a gente não tem uma vivência tão próxima daquele serviço, que é uma coisa que eu acho que não acontece em Santarém, entendeu? Acho que a estruturação do nosso curso permite que a gente tenha, ainda que por um período de tempo reduzido, né, não é muito tempo na grade curricular padrão, mas a gente consegue vivenciar os ambientes mais diversos da nefro, tanto a parte que a gente chama pode ser uma parte mais aguda, né? Então, por exemplo, os pacientes que estão na UTI, que tem um problema renal, que a gente vai passar visita neles, mas a gente também vê os pacientes que estão no ambulatório, então os pacientes que estão tratando litíase renal, por exemplo, que é pedra no rim, né? Então a gente também acompanha esse tipo de paciente, a gente vê os tratamentos deles, a gente consegue acompanhar os pacientes que estão em hemodiálise, né? Que é uma modalidade, acho que é bem importante e uma área onde tem muitos avanços recentes, né? Dentro da nefrologia, que melhorou muito a qualidade de vida desses pacientes.
E acho que por a gente ter essa vivência mais ampla, assim, desse número de ambientes e também por a gente ter uma equipe de professores, né? Não só o professor Emanuel, mas também outros professores, nosso professor Júnior, o professor José. Então, eles estarem mais abertos a diálogo com os alunos, eu acho que a gente consegue formar talvez mais nefrologistas aqui, né? Pelo menos nesse ponto de vista de interesse aqui. Eu acho que é um dos pontos fortes aqui desse nosso programa aqui de medicina em Santarém. Legal, maravilha. E é uma equipe, né? Como é que é Sim, composta uma essa equipe de nefrologia? A equipe, nós aqui em Santarém somos aproximadamente sete nefrologistas. Lembrar que, assim... Na cidade toda ou na equipe do regional? Principalmente no regional. Do municipal é quase que espelho, tem um ou outro que está em um e não está no outro serviço. Certo. Lembrar que o serviço, a nefrologia começou aqui em Santarém em 2006. Você está desde o início, você participou do regional desde o início. Sim. Desde o início. No municipal ele começou 2 anos antes, também, mas só com serviço de hemodiálise. Começou lá e logo depois começou o regional. E teve época aqui que ficou eu e o Júnior, dentro de Santarém, só nós dois, com 2 serviços. Então um dia um estava em um hospital e outro dia estava no outro. Quer dizer, um dia estava um no lugar, outro no outro, um no municipal, outro no regional. E no outro dia a gente só invertia para mudar os problemas, porque não tinha outro médico, né? Só tínhamos nós dois. E aí que a gente foi atraindo mais médicos novos e que foi incorporando ao serviço. A gente foi dividindo o serviço e hoje a gente tem 7, que é um número razoável, 7, 8 médicos, que é um número razoável aí de profissionais. Uhum. Mas sempre tem espaço, né? Dentro da especialidade, tem plantões, tem ambulatório, a gente tem espaço para o profissional que eventualmente chegue na cidade, ele tem espaço para trabalhar aqui. Uhum. Você já participou de algum transplante? Já de alguns aí, né? Eu fiz um estágio extracurricular com o professor, né? Mais ou menos durante 1 ano e meio. Uhum. Tem uns 2 anos aí sendo... E como é que é viver essa experiência assim, na prática, né? Pois é, como o professor falou, né? Algumas têm expectativas altas, mas no final das contas o processo em si ele acaba sendo mais simples do que a gente imagina, às vezes, algumas coisas. Claro que a preparação toda para o transplante, a própria a seletividade, tanto do doador quanto do receptor do rim, os cuidados que o rim tem em relação, por exemplo, aos tempos, né? Que tem que ser transportado e que a cirurgia tem que iniciar. Isso são coisas complexas. O manejo das medicações que são envolvidas no preparo do doador e do receptor também é um manejo complexo, mas a experiência de acompanhar a cirurgia em si é bem parecida com as outras cirurgias que a gente acompanha como acadêmicos. Então, mas mesmo assim, acho que para quem é interessado na área acaba sendo um estímulo grande, né, importante. E é uma cirurgia interessante de acompanhar, eu acho particularmente interessante, porque ela envolve uma equipe muito grande, né? Então, além da equipe da nefrologia estar envolvida no cuidado daqueles pacientes, a gente tem também uma dedicação grande da equipe de anestesiologia, dos enfermeiros do hospital. Tem uma dedicação importante da equipe da cirurgia, né? Que é quem faz a cirurgia mesmo, o processo ali de retirada do rim, inserção, é a equipe de urologia especialmente. Então, é interessante também que o transplante ele acaba integrando. E eu acho que o estabelecimento de um serviço de transplante, por ele ser muito complexo, né? Ele acaba auxiliando também a melhora da infraestrutura em volta dessa equipe que está se montando de transplante. Porque para fazer um transplante renal, a gente vai precisar de uma UTI qualificada, de um bom centro cirúrgico. Então, instalar um serviço de transplante também é uma forma de aumentar meio que por osmose assim, a qualidade do serviço de saúde em volta também daquele centro, né, que está atuando no transplante. Sei. E doutor, aqui chega... rim de todo lugar do Brasil? Todo lugar do Brasil. Eu estava aqui olhando no celular agora. Da onde já veio aqui? Já veio de todo lugar que você imaginar aí. Assim, tem alguns E como é que é essa... lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, como é que esse transporte... Uma logística bem... É difícil, não é fácil. Ontem nós tivemos um rim que não chegava aqui. E chegava com mais de 48 horas, então eu tive que recusar. E com 48 horas fica inviável o rim. Só que hoje já tem um rim que vem de Goiânia, que está vivendo aqui agora. Ele vai chegar agora às 3 horas da manhã.
E a gente vai transplantar amanhã por volta de 8 horas da manhã, porque ele vai chegar em Belém, vai chegar... quando eu falei que o transplante era simples, assim, foi é o mesmo paciente? O ato. Hã? É o mesmo paciente que vai receber? Porque vinha um. Não, aí já é outro. Aí é Então, outro. assim, cada oferta gera um ranking, um ranqueamento, uma seleção. Porque cada pessoa tem uma HLA diferente, tem um tipo sanguíneo diferente. Então, Sim. o ranqueamento surgiu um agora. Vamos dizer que esse que eu estou vendo aqui, ele foi extinto. Se surgiu um outro, já é outro, outro grupo de paciente. Entendi. Porque a seleção é feita de maneira automática, né, para um sistema que ela leva em conta principalmente a tipagem sanguínea e o HLA, que é como se fosse o DNA de cada um. Então, E esse paciente que ia receber, por exemplo, ele fica sabendo que não... Ou ele só... Não, porque nesse caso de ontem, eu nem cheguei a falar porque eu já sabia que não ia ter como, não ia ter era inviável. como, Né? É inviável, então eu não cheguei a falar. Mas o paciente, por exemplo, esse de hoje, que vai estar chegando em Goiânia, esse já sabe, já está no hospital, já está fazendo hemodiálise, a gente faz uma hemodiálise antes, já está colhendo exame, se preparando para poder amanhã já ir para o centro cirúrgico e fazer o transplante. Você já dá para ter uma média de quantos já foram feitos, mais ou menos? Tem, esse vai ser o número 92. Transplante de rim. Desde 2016, final de 2016. Né? Finalzinho de 2016, novembro de 2016. Vamos, se Deus quiser, esse ano a gente vai comemorar 100. 100. É importante falar também que durante a pandemia o centro aqui não parou, né? Muitos centros no Brasil pararam de fazer transplante, o daqui continuou, mesmo que em menor. A gente reduziu porque também tinha pouca oferta, né? Menos oferta, mas a gente não parou. Agora, só voltando um pouquinho aqui, isso que o Luan falou anteriormente, é muito importante sobre o transplante, né? A gente está falando bastante sobre transplante. O transplante, tudo isso que o Luan falou, tem até um nome, isso. Isso eles chamam de, a grosso modo, efeito NASA, ou efeito catalítico. É o fato de um serviço de alta complexidade se instalar em uma cidade, em um hospital, ele tem esse poder de catalisar melhoria nos outros serviços. Então ele vai melhorar o médico anestesista, ele vai melhorar o cirurgião, ele vai melhorar o laboratório, ele vai melhorar a UTI. Então esse é um efeito agregador, né? Um efeito, um halo de benefício que traz um serviço como esse de transplante para o hospital, para a equipe, para a região toda. Então hoje nós somos melhor do que há 10 anos atrás, como hospital de uma maneira geral, como serviço de saúde, muito também por conta do transplante, né? Desses serviços que, não só do transplante que a gente tem, mas nós temos aí neurocirurgia de alta complexidade, ortopedia. Então, por instalação desses serviços complexos, a atenção à saúde ela tem uma melhora importante. E qual é a média de um transplante desse de rim? Média duração? De duração, pois a média é em torno de 10 anos, né? É importante dizer que assim, o tempo de vida... O tempo de vida, se a gente for tirar uma média de todo mundo que faz, aquele paciente que durou 1 ano com aquele paciente que morreu com o transplante funcionando. Então, não é que assim, é importante até esclarecer isso para a população. Então meu rim vai durar 10 anos. Não é. O rim pode durar a vida inteira e, infelizmente, pode durar 2 anos. É a média, né? É a média. A somatória de tudo dividido ali, né? Se a pessoa se cuidar bem, ele receber um bom rim, ela cuidar da doença de base dela, fazer exercício físico, aí ter uma vida saudável, a tendência é que esse rim dure o resto da vida. Nós tivemos aí, infelizmente, um tempo atrás, na época do Covid, uma paciente nossa que morreu de Covid, mas morreu com o rim funcionando. O rim estava lá. Morreu em virtude da pandemia, que era realmente uma doença que... Tá. Professor, uma hora a gente fala de professor, doutor, mas está valendo tudo. E a pessoa que recebe, a pessoa quando faz a doação do rim, essa pessoa também ela tem uma vida mais reduzida, o tempo de vida, como é que é? O doador de rim, como é que o doador, são 2 tipos de doador, né? Então você pode ter transplante com doador vivo ou com doador falecido. O doador vivo, existem alguns trabalhos que mostram que o doador vivo, ao contrário do que a gente pensa, ele acaba tendo uma sobrevida maior, mesmo ele tirando o rim.
E por quê, né? Assim, qual seria a explicação para isso? A explicação é que, a partir do momento que aquele doador ele entrou em contato com o serviço de saúde, serviço médico, ele vai ali ter contato com o médico, com o enfermeiro, com exames, a gente vai conversar muito sobre cuidados de saúde. Entendi. Então a pessoa ela passa a cuidar mais da saúde do que Talvez se ela nunca tivesse doado. Talvez até ele mesmo, agora eu tenho só um rim, eu tenho que me cuidar mais, eu faço uma atividade física, então Sim, já, sim. já, Então, já passa a se tem cuidar mais, né? esse trabalho clássico que mostra isso, mostrou um aumento da sobrevida de pacientes doadores de rim. E a outra modalidade é doador falecido. O falecido, que a pessoa tem 2 rins, né? Quando é falecido, vai em um ou a pessoa recebe os 2? Não, vai os 2. Né? A doação é para 2. Então, o falecido lá, ele doou, né, os órgãos dele. Quando faz a doação, normalmente a gente doa, a família assina uma doação de múltiplos órgãos, pode doar córnea, doar coração, doar fígado, doar rim, doar pele, doar osso. Então, a família, normalmente, ela opta por doar o que for possível ser doado. E só o rim, a gente bota um rim em uma pessoa e outro rim na outra. Não vão os 2 rins. Isso. Porque a pessoa transplantar de rim, ela fica com um rim só. Fica com os nativos dela, né, que às vezes... então não tira o que tá não lá tira, e põe não, outro. não tira. Essa é uma outra coisa interessante. Então o cara fica com 3. Ficam com 3 rins. Tem paciente nosso que tem 4. Isso é um pensamento comum, né? Isso que as pessoas pensam que a gente faz uma troca, mas não é uma troca, é uma adição ali do... Porque os rins, os antigos, mesmo que eles não sejam totalmente funcionantes, eles têm ainda algumas funções e também não compensa muito o risco de tirar. Eles não têm um papel adequado de fazer a por que remoção. tirar, né? Porque assim, é muito Seria difícil, mais né? prejuízo do que benefício E tirar. ele está ali ainda, ele produz um pouco ainda de hormônio, né, de eritropoetina, de hormônio que controla a Dificilmente pressão ele vai arterial. ficar zerado, sem fazer nada, né? Zerado depois de muitos anos. E mesmo assim, aí também entra na questão de não valer a pena tirar, né? Uma cirurgia grande, você fazer uma... Cicatrizar, né? E se o rim novo ele fica numa cavidade diferente, ele não fica no mesmo local da barriga que o antigo. Ele é colocado numa cavidade diferente, que é mais na frente da barriga, assim, numa linguagem popular. Entendi. E o que ele trouxe para Santarém? Sei, já que você é de Cuiabá. Rapaz, eu vim para Santarém na verdade, assim, eu vim por Pará, fui para Redenção, em primeiro lugar. Você se formou em Cuiabá? Me formei em Vitória. Em Vitória, no Espírito Santo, fui fazer residência no Rio, e no Rio eu fiquei algum tempo. E eu morei no hospital durante a minha residência, então eu assim, tinha muito contato com meus professores, eu praticamente acordava e dormia dentro do hospital. É por isso que chama residência, porque a pessoa mora... Eu não sei se é por isso, mas assim, deveria ser, né? O residente... Eu achava que era isso. Mas é porque, talvez seja, porque assim, na residência, mais do que na vida na graduação, a gente passa boa parte do tempo no hospital, né? Um médico passa... E no hospital que eu fiz, no hospital da UERJ, Hospital Pedro Ernesto, lá no Rio de Janeiro, tinha não é como é que chama isso? Como é que chama? Um alojamento? Um alojamento para os residentes. Então tinha um prédio dentro do hospital, que era um prédio dos residentes. Então a gente morava ali, assim, residente ganha muito pouco dinheiro, então assim, era um lugar que tinha que... Você dormia, era um quarto, um banheiro e às vezes a gente comia dentro do hospital mesmo, então assim, o custo era muito baixo. E estava ali mais na vivência. Estava na vivência. Vendo então, tudo, né? Perto. Então eu fiquei muito próximo dos meus professores. Foi aí um deles que me ligou, ele do Rio de Janeiro, eu estava em Cuiabá, ele sabia que eu era de Mato Grosso, e um amigo dele ofereceu uma vaga para nefrologista em Redenção, num hospital regional que estava recém-inaugurando. E não tinha nefrologista, estava difícil de achar, e ele falou, cara, aí ele me ligou de uma tarde, eu estava de plantão em Cuiabá, ele falou, você mora aí perto? Tem uma vaga para nefrologista lá em Redenção, perto assim, 2.000 quilômetros, 1.700 quilômetros. Aí me deu a indicação, falou, posso dar seu telefone para o diretor do hospital te ligar? E aí o diretor me ligou, eu ouvi, né, porque eu era curioso, estava novo ainda, mas falei, vamos ouvir esse cara, ver o que ele tem para falar. E ele começou a falar, eu comecei a me atrair por isso. Em Cuiabá, apesar de ser uma capital inclusive hoje muito rica, né,
Mas ainda a nefrologia não me enchia os olhos lá. Uhum. E quando eu vi a possibilidade de um hospital novo e de começar um serviço novo, do zero, né, que a gente começou lá do zero, eu comecei a animar e ele falou, cara, vem aqui, vem você, vem seu filho, quem você quiser trazer, vem conhecer, você não tem nenhuma obrigação de ficar, venha conhecer. E aí, se achar bom, você fica, se não achar, você pode ir, vai estar tudo pago para você. O cara sabe fazer negócios, assim, sabe pescar. Esse aí foi, investiu bem. E aí foi quando eu cheguei no hospital, era um hospital novo, tipo regional nosso aqui, um pouquinho menor, mas lindo o hospital, lindo com tudo, com tomografia, com endoscopia, com centro de diálise, máquina nova. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui, bicho, nesse lugar aqui. E um salário atrativo, bom, uma experiência bem acima da média. Eu falei, eu vou ficar aqui. Eu precisava de um dinheiro mesmo. Na época, eu falei, cara, eu vou ficar. Acho que um ano dá para eu juntar o que eu preciso. Uhum. Eu preciso pagar um negócio. Aí tinha umas dívidas que eu tinha desde a residência. Aí eu falei, eu vou passar esse ano aqui, eu pago essa dívida e volto com um pouquinho de dinheiro aí. Esse um ano virou 15, né? Eu tô aqui vai ficando, né? A pessoa vai ficando quando vê, já passou mais vida no local. Aí eu fiquei um ano lá em Redenção, foi legal a experiência, a gente começou a trabalhar lá e botamos para funcionar as coisas do zero lá, tudo muito bom. E depois eu tive a receber a proposta de vir para Santarém. Na época eu tinha filho pequeno, aqui já tinha aeroporto, tal, tinha umas escolas melhores. E aí foi que eu vim para Santarém por essa oferta de emprego também, como eu tive lá em Redenção. Aí eu deixei lá um outro colega e vim para cá para praticamente abrir também aqui. Iniciar quase que tudo, né? O regional também, os acadêmicos da UEPAS, eles também fazem uso ali do regional, né? É isso, é um hospital, não é um hospital universitário, né, oficialmente, mas ele é um hospital muito vinculado ainda a esse ambiente de ensino. Ele é um hospital oficialmente de ensino, né, credenciado como uma instituição de ensino. Então a gente tem uma relação muito próxima ali, institucional. A gente tem alguns momentos da graduação que a gente tem estágios lá, um campo de atuação. E também nos estágios extracurriculares, né, como esse que eu fiz na nefrologia, também é possível no hospital regional, né. Entendi. E essa parte agora, você vai começar a parte de residência, né? Do internato. Do internato, isso, né? Isso. E como é que é esse momento da sua vida aí? É uma transição, né? Eu acho que principalmente para esse método que a gente tem da tutoria, né? Que é esse método que a gente usa aqui na UEPA é um método onde a gente trabalha bastante em grupo. E acho que o internato acaba evidenciando mais esses momentos individuais, né? Que mesmo que a gente tenha os grupos de internato, acho que muito do que é aprendido, do que é desenvolvido, depende muito dos indivíduos ali, do tipo de médico que você quer ser e do que tu enxerga como responsabilidades importantes. E aí eu acho que é uma transição importante, assim, um momento desafiador, eu acho, né? Assim como a saída do... Acho que é uma transição importante, assim, como a saída do ensino médio para a faculdade. Uhum. Acho que a saída do ciclo clínico, né? Que é esse 4º ano de curso para o 5º, que é o do internato. Acho que é um momento importante também na nossa graduação, que a gente fica muito ansioso, né? Os acadêmicos em geral são ansiosos, assim, o que esperar e tal. Mas eu acho que a gente tem um preparo bom, assim, e eu espero aprender bastante ainda no internato para conseguir ter uma boa atuação profissional e depois uma boa atuação na residência também. Você é professor da UEPA, como é que você avalia o curso da UEPA aqui em Santarém, na região? Eu só para te contar um pouquinho da história, assim, quando eu entrei na UEPA, eu cheguei aqui e logo quis assim, eu tive muita dificuldade na minha vida acadêmica, assim, como professor, era o ensino tradicional. Eu vi alguns furos, assim, algumas possibilidades de melhoria dentro da graduação e que eu queria muito ajudar, assim, para que as pessoas não tivessem, os alunos hoje não tivessem as dificuldades que eu tive, assim, essa distância, muitas vezes, dos professores, A dificuldade que você teve foi no seu aprendizado, na minha graduação. Sim, tá. Que era o ensino tradicional. Hoje aqui na UEPA, que o Luan faz é PBL, é uma outra metodologia. Então, eu tinha muita vontade. Então, eu cheguei aqui, fui logo na UEPA e tinha a possibilidade lá de ser professor, ainda era só contrato, nisso não tinha nem contrato. Teve uma época que eu falava que a minha empregada
minha secretária, ela ganhava mais do que eu. Eu ganhava tipo uns R$700, assim, né? Mas eu estava lá porque era bom, era divertido, me divertia com os alunos lá, era um momento assim, para a gente, como médico, é um momento que a gente deixa de ser, é médico, mas acaba sendo professor também, né? Acaba sendo, então é uma outra faceta de ser médico, é ser professor. Eu tinha um professor que falava isso, né? O médico tem essa possibilidade de ser médico e ser professor de medicina também, então isso é muito legal. Então naquela época, quando eu cheguei aqui, você me perguntou como que eu entrei, eu entrei com esse desafio aí, né, de tentar ajudar aí os alunos. Mas assim, da época que assim, Santarém tinha poucos médicos. Eu acho que quando eu cheguei aqui, Santarém tinha por volta de uns 50 médicos. Você assim, está por aqui com quanto? 15 anos. Já está há 15 anos? Acho que pelo menos registrados tem mais de 400 agora, né? Ah, sim, deve ser por aí. Daí eu vejo mais, lá no conselho que outro dia deu uma pesquisada. na época a gente conhecia todo mundo que era médico aqui. Hoje eu não conheço mais, assim, né? Todo mundo que é médico. Então, assim, eu falei, cara, como é que a gente vai fazer num lugar que tem pouco médico? Às vezes eu queria um outro colega para discutir um assunto, não tinha, eram poucos, né? Poucas especialidades. Como que a gente vai fazer, ensinar alguém aqui a ser médico, né? Fazer uma... Aí o diretor da época da UEPA me falou um negócio que ficou muito marcado. Falou, cara, se a gente for esperar um momento ideal de começar a fazer alguma coisa, a gente não começa nunca. É verdade. Então, assim, não tem momento ideal. A gente vai começar com um monte de dificuldade. Um monte. Se for ver, assim, você não começava, né? Isso vale para tudo na vida. Vai para tudo, né? Vai para tudo. O momento ideal nunca vai aparecer. Não vai aparecer. Perfeito, né? Nunca, né? E aí a UEPA começou. Hoje eu vejo a UEPA como uma universidade de muitíssima qualidade. Assim, pela história que a gente traçou, hoje a UEPA a gente consegue ensinar bem, os alunos são muito bons, assim, essa metodologia acho que casou muito bem assim, com o perfil dos alunos. O perfil dos alunos são muito bons de uma maneira geral. Acho que a maioria dos alunos da UEPA são alunos... É uma seleção muito rígida. Muito ali, boa, né? É alto, a média, né? Sim, para você entrar, né? Então, realmente é uma seleção muito boa e o produto lá dentro é muito bom. Eu acho muito bom. Eu me comparo com o que eu conheço de outros lugares e comparo até com a minha história. Eu tenho um sobrinho que faz medicina. Então, eu considero a UEPA hoje um brinco. Com potencial de melhorar mais ainda. A gente tem resultados aí de alunos que vão para os grandes centros, para Rio, São Paulo, passam em residência e estão aí fazendo história, muitos voltando para cá. Ontem encontrei com um deles que foi para... que eu pedi um parecer, ele queria discutir um caso lá no regional com um neurologista, um caso bem complexo. E aí falou, tem o doutor Pablo que vem aí e tal. Eu falei, doutor Pablo, eu não conheço. Aí depois quando eu estava indo embora, o doutor Pablo chegou, eu fui olhando, foi um como o Luan hoje, foi um ex-aluno nosso lá da UEPA e que foi para o Sul, um egresso, que foi para o Sul, fez uma belíssima residência no Sul, e voltou e deu uma aula lá pra gente sobre epilepsia. Legal. Então, assim, é muito legal isso, né? Você vê um guri que estava lá contigo 2 anos de curso e de repente ele volta super treinado, super especializado. Pois é, o bom filho a casa torna. E produzindo e trazendo de volta aqui para a gente, né? Para a região da onde ele saiu, tudo que ele aprendeu e ajudando a crescer a medicina aqui, né? E como é que é esse método da UEPA, né? Como é o nome do método? PBL. PBL. Como é que funciona esse método? É um método que a gente chama inspirado nessas metodologias ativas de aprendizagem, né? Que a metodologia tradicional é bem aquele modelo que a gente tem na escola, que o professor chega, ele ensina uma matéria, a gente anota o que o professor ensinou e aí depois a gente faz uma prova baseada naquilo que o professor comentou em aula. O PBL, ele é uma aprendizagem baseada em problemas, né? Traduzido do inglês. Então a ideia, a gente faz semanalmente um grupo que a gente chama de tutoria, onde a gente discute, por exemplo, um caso clínico de um paciente que chegou no hospital com dor no peito, ou ficar aqui no campo da nefrologia, chegou no hospital urinando sangue, por exemplo. E aí a gente faz uma discussão em grupo, né? Grupos pequenos de 10, 12 pessoas, orientados por um professor, que é o tutor,
E a gente começa a fazer uma espécie de brainstorming ali sobre Certo. isso. O que esse paciente tem, quais são os possíveis diagnósticos. E a partir disso a gente discute o caso e a gente elenca os objetivos que a gente tem que estudar. E aí um período depois, né, acho que 5, 6 dias depois, a gente se reúne e faz um fechamento da tutoria. Que a gente apresenta as coisas que a gente estudou a partir daquele caso. Então é um tipo de metodologia que ele bota o aluno no centro do processo de aprendizado. Exato. E é um tipo de metodologia que se tu não estudar, ninguém vai dizer Era nada. isso que eu ia comentar. Depende muito do aluno, do É acadêmico, justamente né? isso, é focado no discente, né? O tradicional foca no docente, no professor lá da aula e tal. Aquela coisa monótona na parada. Se o aluno não aprender, parece que o professor não ensinou, né? Já nesse método aí, não. O tutor lá, que seria o professor, ele tá para mediar, né? Falando, vamos por aqui, não é isso, o que vocês acham dessa outra coisa aqui? Então, é um mediador e também um indutor aí de experiência, né? Então, o médico, né? Nesse caso, o professor, o tutor, ele contribui muito com a experiência prática dele, né? Existe a parte teórica ali que os alunos vão trazer, vão estudar, e a gente muitas vezes traduz isso, tenta colocar isso na vida real, aqui na prática. Esse método, então, deve ser utilizado por outras faculdades também. Ele hoje em dia é considerado o padrão ouro de formação médica, né? Então, no mundo todo ele é utilizado, e no Brasil, atualmente, eu acho que a maior parte dos grandes centros utiliza ele também. Algumas faculdades mais tradicionais ainda optam pelo método tradicional, que também tem suas vantagens, né? Não é um modelo necessariamente ruim, mas assim, do ponto de vista de, acho que avanço em metodologias de ensino, o PBL é considerado mais adequado, né, para essa formação médica. Considera-se que os acadêmicos têm mais resultado quando submetidos a essa metodologia. Todo modelo tem seus desafios e suas vantagens, né? Então, a metodologia tradicional também tem possibilidades de ser utilizada em alguns cenários. Eu vi também que parece que o nefrologista que é o ideal para se cuidar da pressão alta. Normalmente é o médico que mais tem. Na verdade, que o rim é o efetor, é quem controla a pressão, né? O senso comum aí. Peraí, calma aí. O rim é que controla a pressão? Que controla a pressão. Talvez o órgão mais importante no controle da pressão arterial. O senso comum é que o coração faz isso, né? Na verdade, o coração ele sofre com a hipertensão, né, com a pressão alta. O coração é uma vítima da hipertensão. Ele não tem tanta importância assim como um órgão do controle da hipertensão crônica, né? Dessa hipertensão que dura. Esse controle deve ser tratado através do rim. Isso assim, a gente usa algumas estratégias, entre elas algumas medicações, né, antihipertensivas, mas o rim ele tem um mecanismo de controle de excreção de água, de sal, de excesso de sal principalmente, para fazer o controle da pressão. Então, assim, nós não podemos tratar a hipertensão esquecendo disso, né? O médico precisa... E o nefrologista é também especialista em hipertensão. Então, o médico... Na verdade, assim, a hipertensão ela pode ser tratada por qualquer médico, né? É relativamente fácil tratar a hipertensão, né? Precisa identificar a hipertensão de uma maneira assertiva. Hoje a gente tem outros mecanismos aí que são fora um pouco do tradicional. O mapa, por exemplo, que a gente já faz no consultório, que é um aparelho de medir a pressão durante 24 horas. Esse é o melhor hoje considerado o melhor método de diagnóstico de hipertensão arterial. Então é importante se fazer o diagnóstico de hipertensão bem feito e depois o tratamento, qualquer médico de saúde da família, por exemplo, o cardiologista, o reumatologista, o endócrino, o nefro, a gente acredita que o nefrologista é um jogador aí principal desse time, né? Por que tanta gente tem pressão alta? Por que será? Assim, muito é o estilo de vida, né? O estilo de vida moderno aí da gente. Eu lembro, cara, que a gente fui com o Eric, neurologista, neurocirurgião, há algum tempo atrás aí, acho que já tem uns 5, 8 anos aí atrás, que eu fui com ele, porque tinha uma paciente lá na tribo, no Zoé, que estava com um problema de rim. Aí ele me chamou, foi ele e o Bruno. A gente pegou um avião e ele pilotando. Né? Ele que pilota, né? E aí a gente foi, o Bruno morrendo de medo.
Só a que eu gente saber foi. da notícia já me dá um medo aqui. Muito, assim, muito linda a viagem. Muito linda, cara. Assim, eu nunca esqueço dessa viagem, porque é uma vez que a gente pegou um aviãozinho aqui, foi embora e metemos no meio do mato aí. E só via verde. Foram 2 horas, eu acho, de viagem aí. E a gente em cima do verde. Não tinha nada. Eu caí aqui, por isso que eu relaxei, porque se cair aqui já era, não vai achar nunca aqui. Então, o Bruno tava morrendo de medo, eu lembro disso muito bem. Mas, bom, chegando na tribo lá, e fui lá ver essa paciente que estava com o renal, fizemos até diálise peritoneal lá, fizemos uma modalidade de diálise nessa paciente, muito legal, assim, foi uma experiência muito diferente, porque, por incrível que pareça, na tribo tinha internet, e nós conseguimos instalar o catéter nela lá, peritoneal, levei as bolsas de diálise peritoneal, eu ficava controlando com a enfermeira da tribo. E a enfermeira ia fazendo, eu ia orientando daqui de Santarém, e ela ia fazendo lá, o paciente sobreviveu. Telemedicina. Uma espécie de telemedicina. Uma espécie de telemedicina. Por WhatsApp, na época. Então essa paciente sobreviveu e tal. Mas assim, o que foi interessante é que na época, acho que o Eric que estava coletando o exame lá, e eu vi que depois nós vimos esses exames, assim, a gente está falando de hipertensão por quê, né? Sim. E aquela tribo é uma tribo de muito baixo contato, não tem muito contato com, tanto que a gente vai à tribo, né, para cuidar deles, eles não vêm para cá, raramente vêm, não gostam de vir para cá. Sim. E eu tive acesso a alguns exames e algumas aferições de pressão arterial de uma parte da tribo, que assim, a pressão era 8/4. A glicemia tipo era 52. Então assim, é muito diferente do que o que é o nosso normal aqui. Alimentação do dia a dia, né? A pessoa não toma refrigerante, absolutamente nada, né? Assim, a não ser o que o branco leva para lá uma coisa ou outra. Mas o cara que não tem acesso ele come as coisas que ele tira da mata, come peixe, Então, assim, a glicemia, se um de nós aqui tiver uma glicemia de 52, a gente está passando mal se não tiver em coma. E ele está com 52, estão andando lá, carregando as coisas nas costas. Então, assim, isso foi uma coisa minha, né? Que assim, acredito que isso, eu acho que nós todos éramos iguais a eles, né? Porque a gente não tinha acesso a comida enlatada, a gente não tinha acesso a sal, a açúcar, a nenhum produto industrializado, então a gente não se expunha muito a isso. Então essa carga que a gente recebe hoje de biscoitinho de pacote, de leite de caixinha, isso trouxe para a gente, isso estou falando de alimentação, né? Uma carga muito diferente do que a gente tradicionalmente era, né? E assim, fora a vida moderna, trabalho demais, não descansa, você não faz uma atividade, você tem controle remoto para ligar tudo hoje. Então, essa vida moderna, ela certamente colaborou com essas doenças crônicas todas que a gente tem hoje, né? Hipertensão, diabetes, doenças renais, doença cardíaca. Eu vi uma pesquisa um cientista fez uma pesquisa que ele disse que antigamente o vírus do carro não era elétrico. Era na mão. Na mão, Ele disse que aquilo ali, o cara perdia 7 calorias. Só de baixar ali, né? Era, de subir e baixar o vidro. E baixar deve ser mais um pouquinho ainda, né? Porque subir deve ser era mais pesado. Né? Agora é tudo no controle, né? O cara tinha que levantar para mudar de canal, né? O cara ia lá apertando o botão, né? Agora não tem mais isso. E do ponto de vista também dessa questão de hábitos de vida, acho importante falar que relaciona com a nefrologia, né? A pressão alta e o diabetes são as principais causas que levam a pessoa para a diálise, assim. As principais causas de doença renal no mundo. De vez em quando a diabetes está em cima, a pressão alta está em cima. Mas assim, Mas são as duas que ficam ali sempre. As duas juntas são as responsáveis por mais da metade assim, dos casos de doença renal disparada. Então cuidar também dessas doenças, né? Eu acho que aí entra também o papel importante do nefrologista de cuidar da pressão também e também dos outros médicos envolvidos cuidarem da pressão e da diabetes. Porque isso evita que a pessoa chegue, por exemplo, na diálise, né? O que ela faça a necessidade de um transplante. Que as principais causas são essas e que estão muito relacionadas com os hábitos de vida, né? A gente tem causas genéticas de doença renal, que a pessoa não tem muito o que ela fazer, né? Ela nasceu com aquela predisposição de ter a doença, ela vai ter. Mas a maior parte dos pacientes são levados à doença renal pelos hábitos de vida, né? E é uma doença muito cruel, né?
renal, né? como a gente Que tava falando. envolve a família toda, todo É. mundo está envolvido no processo. É um sofrimento aí muito que pega todo mundo, né? Assim, Quem tem, não só para o paciente, né? Que é difícil, não é fácil estar no hospital dia sim, dia não e tomar uma furada, uma agulha grossa e você vê seu sangue sendo removido ali, filtrado. Então, assim, fora as intercorrências que podem acontecer. Então, é uma doença que tem uma carga muito grande. Como você falou, envolve a família, filho, pai, mãe, então todo mundo padece junto com aquele caso, né, com aquele paciente ali. Então, realmente é muito difícil. o tratamento da pressão, eu vejo também como se fosse um tratamento familiar, na realidade. Porque numa casa que uma pessoa tem a pressão, mas aí Sim, tem alimentação, tem muita coisa todo mundo envolvida. compartilha ali a mesma coisa, mesmo hábito, né? Aí os que não têm também vão entrar numa área ali de risco que mais na frente podem ter, né? Sim. Não tem também uma expectativa, uma faixa etária, pode ser qualquer pessoa. Para hipertensão? Sim. A hipertensão geralmente é a partir da terceira década, da quarta década de vida é mais frequente. Mas hoje a gente tem visto... Terceira e quarta, depois dos 30. Depois dos 30, 40. Hoje a gente tem visto muito jovem hipertenso. E hipertensão primária. Às vezes a gente, vamos atrás de ver se realmente tem uma estenose arterial renal, tem uma doença de tireoide, alguma outra doença sistêmica que esteja levando a doença à hipertensão. Para ver, não, a hipertensão é essencial mesmo. Hipertensão que não tem uma causa aparente, precisa ser tratada. Entendi. Essa hipertensão que você dizia que era tipo foi causada mesmo pelo hábito, pelo dia a dia? Provavelmente isso. essa hipertensão que a gente chamava antigamente de essencial, que era a hipertensão gerada mais assim pelo envelhecimento, que os vasos vão endurecendo aí com o passar dos anos, então é uma hipertensão que a gente admite que seja do envelhecimento. O que a gente tem visto hoje é a hipertensão, ela está em faixas mais precoces de idade, né? Jovens com hipertensão. E que a gente procura alguma causa, porque às vezes a hipertensão tem uma causa, um tumor, feocromostoma, por exemplo, que é um tumor da suprarrenal, que pode causar hipertensão, né? Doença da tireoide, algumas delas pode causar hipertensão. A gente procura, quando a gente vê alguém com hipertensão, a gente procura alguma causa secundária, principalmente nos mais jovens. Mas nem sempre a gente acha. E fica como hipertensão essencial. Provavelmente associado aí a hábito de vida, a estresse, né? Como é que na faculdade vocês percebem isso? Desse ponto de vista de tanta gente com pressão alta. Acho que um dos pontos fortes, né, da faculdade que a gente vivencia bastante é a questão da saúde da família, né, que principalmente no esporte de saúde, então a gente tem bastante contato com essa ideia do tratamento de hipertensão e diabetes, que eu acho que um dos objetivos de formar um médico generalista é um médico que tem que saber tratar muito bem hipertensão e diabetes, que são doenças aí muito prevalentes e que têm consequências devastadoras, né? Então a ideia, a gente é bastante treinado, isso é reforçado ao longo do curso de tratamento da hipertensão, que a ideia é justamente que a gente tratando a hipertensão agora, no começo, a gente consegue evitar que a pessoa evolua para uma doença renal. E isso é bom tanto para a pessoa, né, que não vai precisar fazer uma hemodiálise, um transplante, também para o sistema de saúde, porque esses tratamentos da nefrologia são tratamentos caros, né, são tratamentos de alta complexidade. Então a gente tratando a pessoa direita, ela tomando uma losartana, que é um remédio que custa R$30, é melhor do que ela fazer uma sessão de diálise que vai custar centenas de reais a hora ali do tratamento que está sendo envolvido. Então a gente é muito treinado e isso é muito reforçado. Eu acho importante falar também sobre a doença renal, tentar desconstruir um pouco a ideia da hemodiálise como, assim, é uma condição limitante, né? Vai trazer desafios à pessoa, mas é uma área também onde a gente tem muitos avanços que tem melhorado muito a qualidade de vida desses pacientes. E a hemodiálise traz muita qualidade de vida para esses pacientes também. Então a diálise peritoneal, que a gente comentou mais cedo, como né? É que é essa diálise? Isso, a hemodiálise é o clássico, né, que as pessoas imaginam, que a pessoa vai lá, fica sentada e o sangue dela é filtrado na máquina, né? Ela tem que ir no hospital periodicamente. E esse é o mais comum e é o mais clássico. E a gente tem também a diálise peritoneal, que é uma ferramenta mais moderna, né, que a pessoa ela fica com um catéter na barriga e ela troca um líquido ali, e esse líquido faz o papel da diálise. Ela fica com ele periodicamente, ela tem que fazer as trocas. Então é uma modalidade que dá mais autonomia, né? A pessoa não precisa ir sempre no hospital, ela consegue ser mais
ela mesma também faz as trocas, isso dá também uma... E ela não precisa fazer, nesse caso, A hemodiálise. hemodiálise. Ela pode fazer, por exemplo, um paciente do interior aqui, que se não fosse a diálise peritoneal, ele tinha que morar em Santarém, como muitos moram. Sim. Né? Porque, sei lá, em Alenquer não tem Sim. nada para... Mas nós temos um paciente em Alenquer que faz diálise peritoneal na casa dele. A gente faz um treinamento para esse paciente aqui, treinamos o paciente, a família, tudo bonitinho, temos todo um... E aí tem aquele acompanhamento. Faz o acompanhamento. Aí ele vem a cada 30, 40 dias aqui para saber como é que tá as coisas, tudo bem, ter uma rotina de trabalho, mas o paciente fica em casa. Mas isso é uma novidade? Tá se espalhando? Como é que tá? Porque eu achei bem interessante essa questão. Não é que é novidade, ele é uma coisa até antiga, talvez mais antiga do que a hemodiálise. É que ela sofreu algumas mudanças, né, algumas modernizações, só que ela é pouco utilizada. Porque ela acaba dando para a pessoa, para o paciente, um pouco mais de trabalho. Porque o paciente vai ter que se cuidar, né? Ele vai ter que fazer as coisas nele mesmo. Uhum. Só que também, por outro lado, dá mais autonomia. Paciente que mora em Juruti não precisa morar em Santarém para fazer hemodiálise, se ele fizesse hemodiálise. Uhum. Ele vem, treina aqui, vai embora para lá e faz as coisas dele. Entendi. Tem gente que mora em barco, dentro de barco, que faz. Mas ela é menos prejudicial ou tanto faz? Não, ela, na verdade, assim, o que a gente recomenda, inclusive, é que uma pessoa que tenha doença renal crônica, que precise fazer alguma modalidade de tratamento, a gente recomenda que seja a primeira, inclusive. Porque ela tem algumas vantagens, entre elas, ela mantém o rim que o paciente tem funcionando durante mais tempo. Ela não interfere muito, a hemodiálise ela é mais agressiva um pouco nisso. Uhum. Ela também, ao mesmo tempo, ela é mais efetiva, ela resolve muito rápido, muito rápido, ela acaba, vamos dizer assim, deixando o rim nativo do paciente de lado. A diálise peritoneal ela é como se fosse um complemento. Ela complementa o que está faltando ali de filtração daquele rim. Entendi. E a gente estava vendo também, outro dia estava conversando um pouco sobre POCUS, né? Ah, sim. Como é que é essa... Minha nova paixão. Como é essa Minha e do Luan também. Essa nova paixão de vocês aí, como é que é? Como é que funciona? Que tecnologia é essa? Como é que ela está disponível? Como é que vocês estão com ela no dia a dia de vocês? A POCUS é uma ferramenta que nos ajuda em diversas... Ela surgiu como um complemento do exame físico. Então, dentro da semiotécnica lá, o médico, eu falo com os alunos que o médico é um delegado, como o delegado vai atrás do bandido, a gente vai atrás do diagnóstico, então a gente usa, como o delegado usa as suas testemunhas, para montar o seu quebra-cabeça, o seu inquérito, a gente usa também a anamnese e o exame físico para chegar ao diagnóstico, que é o ouro para a gente, é descobrir o ouro. Quando a gente descobre o diagnóstico do paciente. Que realmente o paciente tem. O que ele tem, e aí a gente lança a mão do tratamento para isso. Então, para a gente chegar ao diagnóstico, nós tínhamos até tempos atrás, a gente tinha o exame físico, a anamnese primeiro, que a gente vai conversar com o paciente, com algumas técnicas de conversa, para a gente explorar e tentar descobrir através do exame, da anamnese. E complementando com o exame físico, aí é a parte que o médico examina, todo o paciente ausculta, palpa, percute, e para a gente chegar no final à nossa hipótese, o nosso diagnóstico. Hoje em dia existe uma novidade, vamos dizer assim, que é a ferramenta de insonação. É o ultrassom, é o uso do ultrassom pelo clínico, pelo médico geral, ou por qualquer especialidade médica que nos ajuda a chegar a esse diagnóstico. É uma ferramenta portátil? É uma ferramenta portátil que hoje a gente carrega no bolso aí, acopla a um aparelho celular ou a um tablet e a gente consegue fazer um complemento do exame físico. Então, que tipo de exame você consegue fazer? Os mais variados exames. Aí cada um, que assim, o POCUS, ele é o Point of Care Ultrassom. Então assim, a gente usa porque eu quero. Então, por exemplo, o ginecologista ele vai olhar lá para ver o útero, para ver a criança, para ver o ovário, o ginecologista obstetra.
O intensivista, por exemplo, médico trabalhando no TI, ele vai olhar para ver o coração do paciente, para ver... É uma ferramenta multitarefa. Multitarefa. Então, para cada especialidade, a gente pode utilizar a ferramenta para o que me interessa. E essa ferramenta trouxe um salto para a gente dentro da medicina hoje. Porque ela nos ajuda a chegar ao diagnóstico de uma maneira mais precisa, mais rápida e com menos risco para o paciente. Então, acho que é um ganho imenso dentro da medicina. Acho que hoje eu não me vejo mais exercendo medicina sem isso. E também não ensino mais ninguém que não tenha incorporado a POCS. Como é que os acadêmicos ajuda? Como é que vocês estão vendo essa uma tecnologia, né, que ajuda, né, no aprendizado também? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Hein? Com essa boa situação, né? Isso é um tema que não é tão necessariamente novo, né? Tem uns 20, 25 anos mais ou menos que começou a se utilizar a ultrassom nesse sentido. Mas é um tema que tem aparecido cada vez mais, tanto na prática, né, tanto com profissionais que utilizam, e é um tema muito cobrado recentemente em provas de residência médica, né, de processos seletivos. Então, para a gente, acadêmico, ter contato com os profissionais que utilizam, aprender a utilização na prática mesmo, não só ver no livro, ver na internet alguém utilizando, e poder treinar, poder ter essa experiência de utilização do ultrassom como complemento do exame físico, acho que isso enriquece muito a nossa experiência e também torna mais seguro o nosso processo de aprendizado, torna mais firmes os nossos diagnósticos e enriquece, né? Atualmente ainda não é uma coisa tão disponível, né? Principalmente aqui na nossa região, mas em grandes centros é cada vez mais frequente que as enfermarias tenham ultrassom para ser utilizado pelos médicos, né? Para fazer esse point of care, que a gente chama de beira-leito, né? Está ali no leito do paciente fazendo diretamente o ultrassom, já analisando. Como são coisas cada vez mais frequentes, é interessante também que a gente esteja preparado. Eu acredito que o professor faz um bom trabalho nesse sentido, de apresentar essa tecnologia e de permitir que as portas sejam abertas, né? Então, quem acaba tendo mais curiosidade vai fazer mais pesquisas e eu acho que isso, como um todo, torna mais seguro, né? Até nesse campo da hemodiálise. Então, é muito comum que os pacientes iniciem hemodiálise, que não é o ideal, né? Mas que eles iniciem com um catéter, que é como se fosse um canudinho assim que a gente implanta na pessoa para a máquina poder ter acesso aos vasos dela. E a implantação desse catéter, ela era feita antes com o que a gente chama de referencial anatômico. Então a gente via lá o músculo, palpava, identificava onde é que estava a veia e passava a agulha. Imaginava, né? Imaginava que estava passando ali, imaginava. Vai aqui. Pelo conhecimento do livro, pelo desenho do livro de anatomia lá a gente fazia. E atualmente não, a gente faz um ultrassom, vê diretamente onde está a veia e então a chance de mais erro... Mais precisa, né? É preciso. Isso, a chance de erro é muito menor. Assim, o ultrassom é uma coisa que tem sido usada. Outro dia, estava com um problema lá em casa e vazamento. Ninguém sabia o que era aquele vazamento e tal. Aí o cara que me vendeu a casa falou, olha, aqui passa um cano, aqui passa outro. Aí veio na época lá um engenheiro falou, cara, na verdade era um mestre de obras. Ele falou assim, eu conheço um engenheiro aí que ele não fica com essas dúvidas não, ele passa ultrassom ali, ele usa ultrassom na parede para saber onde que está passando o cano. Então assim, em vez de você quebrar a parede toda vez de não achar o lugar, ele vai lá com ultrassom e identifica onde é que está vazando. Então o ultrassom é uma ferramenta usada para diversas... E dentro da é a mesma coisa, eu não vou ficar imaginando, porque no livro fala pra gente aqui o ramo anterior do músculo esternocleidomastoide, o ramo posterior, no cruzamento no ápice desse triângulo formado por esse músculo, passa a veia jugular interna. Existe, imagina, aqui entre nós, cada um pode ter de um jeito. Cada um é de um jeito. As anatomias são diferentes, né? Variações. Tem variações, né? Do jeito que as nossas mãos são diferentes, nossos vasos também são. Então, nem sempre é assim. E o que acontece com esse nem sempre, acidentes, né? A gente, ao invés de eu pegar a veia, eu pego a artéria. O ultrassom veio para acabar com isso. Acabar ou minimizar ao máximo a chance de um acidente, por exemplo, de punção, que antigamente era tido como uma possibilidade, né? Assim, não é possível... Pode acontecer? Sim, pode acontecer quando a gente não utiliza
as ferramentas Sim. adequadas. Sim. Se a gente utiliza o ultrassom, por exemplo, nesse pequeno exemplo que eu estou dando, você diminui quase que em 100% a chance de você fazer uma que a gente chama de iatrogenia, né? Legal, maravilha. Essa questão de ser na beira do leito ali também, né? Às Ali vezes na qualquer coisa hora, tinha que levantar o paciente, às vezes para fazer uma coisa um pouco menor. Pois é, às vezes, dentro do hospital mesmo, às vezes, que a gente tá lá, passa a visita, eu preciso de um ultrassom. Aí vai pedir ultrassom, vai marcar o ultrassom, aí vai sair o resultado do ultrassom. E imagina o tempo que esse paciente demora ali sem. Hoje a gente chega ali, faz o ultrassom, liga no celular, vai ver na hora. O importante só dizer para todo mundo é que o ultrassom, né, o POCUS, ele é uma ele não, o médico que utiliza POCUS, ele não é um médico ultrassonografista, que tem lá, né, a sua A ultrassonografia convencional. ela tem uma especialidade. Tem uma especialidade, o médico radiologista, ou o médico ultrassonografista, ele faz. São coisas diferentes. A POCUS, o foco da POCUS é ajudar o médico ali na beira do leito na hora. Eu não quero saber, por exemplo, eu só quero saber se, por exemplo, esse paciente tem uma dilatação renal ou não tem uma pedra ou não tem. Eu não vou lá medir o tamanho, ver a espessura. Eu preciso, a POCUS, a gente diz que a gente responde perguntas binárias. Tem ou não tem líquido na pleura? Tem ou não tem líquido no pulmão? Esse coração está ou não está dilatado? Essa articulação tem ou não tem líquido dentro dela? Esse vaso, será que está no lugar certo, que eu imagino, né, para eu poder passar um acesso vascular dentro dele? Então, são respostas binárias e a gente utiliza ali para responder aquelas perguntas imediatas. É diferente de ultrassonografia convencional que o médico radiologista faz. Legal, legal. Olha, a gente ficaria horas aqui falando. Pois é, sem dúvida. Passa papo muito bom. As considerações finais aí, Luan, para a gente passar aqui para o doutor depois. O que você imagina de tudo isso que a gente conversou aqui, as novidades, o que vem por aí? Acho que é interessante, né, fazer essa abordagem. Acho que esse tema da nefrologia é um tema que impacta muito a saúde pública, a saúde comunitária. Então acho que é interessante que a gente traga os médicos especialistas para conversar, orientar a população sobre isso e tirar as dúvidas, né, que possam surgir sobre como é que funciona a hemodiálise, como é que funciona o transplante e também trazendo um pouco para a população também poder entender como é que é a atuação do médico nefrologista, quais são as ferramentas que a especialidade utiliza, para também ficar mais confortável, né, no momento que fosse atendida por esses profissionais, entender mais como é que quais são os campos e as áreas e também acho que entender um pouco mais sobre como é o processo de formação dos médicos e dos especialistas aqui um pouco da região, que eu acho que a gente esclareceu isso um pouco hoje também. Legal, legal. Eu ia lhe perguntar o que a pessoa pode fazer, né, rapidamente para a gente cuidar do rim, melhor do rim. Bom, o rim, é uma das ideias que eu coloco para os pacientes, é que assim, o rim é como se fosse um termostato. O rim, ele é um sensor fino de como anda a saúde desse paciente. Raramente, a não ser aquelas doenças genéticas, né, doenças congênitas, que fogem um pouco disso que eu vou falar. Mas a maioria das doenças, mais de 50% delas, quase 70%, ela reflete a saúde do indivíduo. Então, se o indivíduo, a pessoa, ele está cuidando bem da sua saúde, ele não fuma, ele não bebe, ele pratica exercício, ele não está hipertenso, ele não está diabético, ele não está obeso, ele toma bastante líquido, ele cuida da saúde, ele não toma remédio sem orientação médica, raramente ele vai ter problema renal. Sim. Então, assim, e o rim, ele acaba sendo um reflexo de tudo isso, né? Se o paciente é diabético, ele tem uma grande chance de ter doença renal, diabetes. Se ele é hipertenso, grande. Então, o rim, ele acaba sendo esse sensor fino, que a gente até utiliza ele como marcador de saúde, né, de uma maneira geral. Assim, então, precisa cuidar de tudo. Cuidar muito de tudo isso aí. Foi um prazer receber vocês por aqui. O papo foi muito bom. Eu espero que a gente consiga ajudar algumas pessoas sim, sem dúvida. Que estão assistindo, né, o podcast aqui da Vox. Obrigado, muito professor. Bom. Obrigado por ter tirado pelo convite. esse tempo para vir aqui com a gente. Legal. Só queria, assim, para fechar aqui, Jonas, falar assim, sobre... Eu acho que talvez o mais importante, a gente já falou um pouquinho, mas é sobre a prevenção, né? Certo. Então, assim, é claro, a gente tem uma mega de uma estrutura, graças a Deus, Santarém evolui
nesse sentido, mas o ideal é que a gente não precise disso. O ideal é não usar essa estrutura. Não usar essa estrutura. É igual o plano de saúde, né? A gente tem, quer, mas não quer usar. Então, prevenção, os ideais da prevenção de mais ou menos tudo isso que a gente já falou aqui. E uma lembrança importante é quando, né, você for ao seu médico, seu médico de confiança, seu cardiologista, seu reumatologista que cuida da sua doença, pedir o rastreio renal, que é muito fácil de ser feito, que com a dosagem de creatinina, qualquer laboratório consegue fazer, baratíssimo. Eu lembro que a última vez que o preço de custo era R$5, que era o preço do exame da creatinina. Eu vou até me informar de novo quanto é que está isso, mas não deve ser muito mais do que isso. E um exame simples de urina você consegue fazer o diagnóstico precoce, que quando o paciente tem diagnóstico faz o diagnóstico precoce, é muito mais fácil da gente tratar. E lembrar da doação de órgãos, né? Que sejamos todos doadores de órgãos, porque doação de órgãos é um ato de cidadania, assim como claro que é um ato de amor, né? Em primeiro lugar, a gente está ajudando uma outra família, mas é um ato de cidadania também, entendo, porque a gente não sabe que hora que a gente vai precisar. Então é importante, quem puder doar sangue, é importante que doe sangue. Vai saber que você sai daqui e vai sofrer um acidente, Deus livre, e vai precisar de sangue. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente vê, né, assim, eu tenho amigos assim, que têm doença renal, colegas que têm doença renal. Então, assim, a doença renal está se aproximando da gente. Antigamente parecia ser muito longe. Hoje todo mundo conhece alguém que faz hemodiálise, conhece alguém que fez transplante. É verdade. E o transplante, ele não existe. A gente tem aqui uma bela de uma estrutura também de transplante. Santarém está de parabéns, o Hospital Regional de parabéns por tudo que faz. Só que se não tiver doação, a gente não tem transplante, a gente não consegue ajudar as pessoas. Então pensar aí essa conscientização, né? Sim. Por parte da população, né? Obrigadão. Beleza, muito bom. Por tudo, valeu. Pessoal, mais um VoxCast, você que ficou aqui com a gente até o final, olha, muito obrigado aí. Compartilha essa informação, curte, deixa like aí pra gente, tá bom? Até a próxima, um forte abraço.